Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Painel de Notícias. Esta edição traz como destaque o evento Mulheres Inspiradoras em Prol da Saúde e contra o Assédio, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região neste Outubro Rosa, um mês marcado pelo cuidado com a saúde da mulher. Acompanhe comigo. O Seminário da SMAF propõe reflexão sobre igualdade entre homens e mulheres. Confira como a Pink Tax, ou taxa rosa, afeta a saúde pública e reforça a desigualdade de gênero. É a partir de agora. Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse modo de ver o empoderamento feminino sintetizou as ideias que deram o tom do evento. Mais do que palestras, as falas revelaram histórias de vontade de desconstruir pensamentos e atitudes sexistas e machistas. Viaje por essas reflexões com William Nascimento. Mais de 50 mil casos de assédio moral e mais de 3 mil de assédio sexual chegaram à Justiça do Trabalho somente em 2021 pela mão de servidores, trabalhadores terceirizados ou estagiários do Judiciário. Esses números levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, justificam o debate travado por autoridades e especialistas na busca de combater o assédio no serviço público e ainda de prevenir a discriminação de gênero sofrida por mulheres nos locais de trabalho. A desembargadora federal Ana Carolina Roman, que integra a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação do TRF da Primeira Região, ressaltou que a sociedade é permeada pelas violências de gênero e está fundada no poder masculino e patriarcal, em que a violência contra a mulher é uma realidade cotidiana. É muito importante a gente ter medidas para prevenir e para punir também, medidas de educação, medidas tanto de caráter individual quanto de caráter social, a questão da liderança que precisa ser inspiradora, uma série de outras questões importantes para a gente cada vez mais criar um ambiente de trabalho, um ambiente seguro e respeitoso para todas as mulheres. Autora do livro Mulheres Inspiradoras, a professora e especialista em desenvolvimento humano, Gina Vieira Ponte, reforçou que a discussão sobre o assédio é extremamente necessária e que o caminho para a transformação dessa realidade passa por uma mudança cultural. É importante dizer que parte dessa cultura sexista, que educa as meninas para a subalternidade, ela colabora para a cultura do assédio. Porque, como o gênero é uma categoria relacional, não dá para falar sobre as implicações do assédio para as mulheres sem falar das implicações do assédio para os homens. Então, na nossa cultura, desde que nasce, os meninos são educados para acreditar que têm direito a uma não renúncia sexual. Então, esse assédio cometido no ambiente do trabalho, nas relações sociais, ela é resultado de uma construção cultural. A advogada e especialista em casos de assédio, Mirelle Jacob Gonçalves, explicou que é preciso conscientizar os servidores para a necessidade da denúncia, da apuração e de eventuais punições para quem pratica o assédio. Nós vimos que a estabilidade ela não tem o condão de eliminar o assédio, né? E o que fazer é o que já está sendo feito, que nós já iniciamos, que é instituir excelentes políticas internas de prevenção e enfrentamento ao assédio, onde nós temos a oportunidade de caminhar desde o acolhimento, passando pelo recebimento de denúncias quando é da vontade da pessoa, até uma eventual correção ou práticas restaurativas. A Ordem dos Advogados do Brasil também contribuiu no debate sobre o assédio, defendendo que o Brasil ratifique a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que prevê as primeiras normas internacionais a fornecer uma estrutura comum para prevenir, remediar e eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência de gênero. A Convenção 190 amplia o conceito de assédio em 4 pontos fundamentais, prevendo que sua prática ou tentativa pode ser assédio e que ele pode ocorrer por ato ou omissão,
dentro ou fora do local de trabalho, como em uma festa de trabalho, no vestiário, no restaurante fora da empresa, desde que inserido no universo do trabalho. Essas informações são importantes que sejam incorporadas pelo governo brasileiro, pelo Brasil, porque trazendo essa convenção, essas informações vão ganhar capilaridade, porque a maioria dos trabalhadores brasileiros são seletistas. Então, empresas e trabalhadores vão conhecer direitos e obrigações, e isso é muito bom, porque a informação ajuda no combate ao assédio. Então, é preciso que tenhamos normas que punam os assediadores efetivamente e que conscientize a população que esse desrespeito à dignidade da pessoa humana pode trazer uma causa grave. A deputada federal Érica Cocai, representando o Poder Legislativo, concorda com a necessidade de debater o tema. Espaços como esse são fundamentais. Primeiro, para que nós possamos falar sobre o assédio e, a partir daí, nós possamos identificar as situações que são situações assediadoras e possamos combatê-la. Nós defendemos que haja uma política de prevenção, de promoção do trabalho decente, de prevenção ao assédio e também uma política clara, independente da direção da própria empresa, para que se apurem as denúncias de assédio. Nós não podemos conviver com assédio moral. Idealizadora do evento, a diretora da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, desembargadora Gilda Maria Sigmaringa Seixas, sintetizou o objetivo das palestras. O tema Mulheres Inspiradoras é um tema que nos inspirou muito, na medida em que gostaríamos de passar algumas experiências e ensinamentos às nossas, não só às nossas magistradas, mas a toda a comunidade jurídica, nossas funcionárias do nosso TRF1, para que elas tivessem outras oportunidades, outras vivências e pudessem perceber que elas podem também se transformar. Você já ouviu falar em Pink Tax, ou taxa rosa, ou imposto rosa? Trata-se da prática de cobrar mais tributos em produtos destinados às mulheres ou meninas, aqueles produtos que geralmente são cor-de-rosa. Essa questão pode impactar inclusive na saúde pública, e a Procuradora da Fazenda Nacional, Lana Borges, abordou o tema com muito conhecimento de causa, já que ela é co-idealizadora e cofundadora do movimento Tributos a Elas. É também integrante do grupo Tributação e Gênero e do Women in Tax. Confira com Ana Paula Souza esse momento, que abriu os olhos das mulheres para essa prática que reforça a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade brasileira. Diferenciação para taxar e precificar brinquedos, produtos de higiene pessoal e menstrual, eletroeletrônicos, roupas e até medicamentos destinados às meninas e mulheres. A taxa rosa é mais um exemplo de como a desigualdade de gênero cada vez mais prejudica o público feminino. Esse foi o tema da palestra Pink Tax e Tributação, repercussões na saúde das mulheres, da Procuradora da Fazenda Nacional, Lana Borges Câmara. Para ela, a concretização do que prevê a Constituição Federal é uma esperança de mudar o reflexo de milênios em que as mulheres foram invisibilizadas e não tiveram lugar de fala. Elas foram diminuídas ao longo de toda a história da humanidade. Lana, se é assim, então é imutável? De novo, a história do beija-flor que carregava sua água no bico para apagar um incêndio. Se nós não fizermos nada, se nós não pensarmos em alterar aquilo que chamamos de estrutural, daqui a 50 anos vamos estar aqui, outras pessoas nos nossos lugares, falando sobre a mesma coisa. A Constituição, então, nos fala sobre essa igualdade de gênero. Lana, só no artigo 5º? Não. A Constituição vai nos falando sobre igualdade de direitos e deveres ao longo do seu caminho. E quando a gente pensa sobre a Constituição, é possível, com toda certeza, enxergar nela uma ideologia
de igualdade. Ao longo da palestra, a procuradora explicou que a precificação de mercadorias orientada pelo gênero pode prejudicar de forma profunda, principalmente a saúde de meninas e mulheres e, consequentemente, a saúde pública brasileira, além de estar presente na conjuntura estrutural da sociedade. Esse impacto na saúde de meninas e mulheres por conta da taxa rosa é perceptível quando se vai à farmácia. Um exemplo são os remédios analgésicos com mesma fórmula e composição, mas que quando destinados ao público feminino são mais caros, como os medicamentos para a cólica menstrual. Outra discrepância é que anticoncepcionais têm incidência de 30% em seu preço total, enquanto o remédio Viagra para a ereção masculina é taxado em 18%. A taxação sobre absorventes menstruais e preservativos masculinos também é bem distinta, 27% e 9%, respectivamente. Também é possível perceber a precificação por gênero nos aparelhos de depilação. Os de cor rosa, em geral, são mais caros que os de outra cor. E os cremes dentais infantis, quando apresentam embalagens com temáticas femininas, são mais caros em relação às masculinas. Para a procuradora Lana Borges, é importante pensar políticas públicas que apontem caminhos para combater a desigualdade de gênero. A Pinktex é apenas uma ponta de todo esse alicerce, de toda essa estrutura de discriminação, marginalização das mulheres. Os caminhos, conscientização. Conscientização no sinônimo aqui de educação. A gente precisa falar sobre essa discriminação de mulheres dentro das escolas. As mulheres precisam, as meninas precisam receber informações sobre o mercado de trabalho, sobre essa questão de papel de gênero para poder contrariar aquilo que nós chamamos de estrutural. E o que eu chamei de ferramenta? As ferramentas são as políticas públicas. Você tem duas mercadorias iguais, exatamente com a mesma finalidade. Você opta pela mais cara? Óbvio que não, só que você precisa saber que existem dois preços. Você precisa perceber isso. E para perceber, a gente tem que conscientizar as pessoas para que elas tenham um gatilho. Isso não vai vir do mercado. A gente precisa, nós, sociedade, aquilo que eu dizia, nós, sociedade, diante do nosso papel social, divulgar, falar e conscientizar as pessoas disso. Encerramos mais uma edição do programa Painel de Notícias. Foi muito bom ter vocês comigo. E fica o convite para que todos acompanhem as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens. Marcelo Pereira na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todas e todos uma excelente semana.